Oi, gente, mais uma semana, mais um comentário aqui no canal Professores do Brasil e pelo que você já viu aí no título do vídeo, eu vou falar sobre os cortes da educação. Bom, mais uma vez são anunciados pelo Ministério da Educação cortes no setor e dessa vez o corte é anunciado nas bolsas para a pós-graduação. E aí eu quero mais uma vez fazer aquele exercício, né, do geógrafo, do professor de geografia. Há uma semana, mais ou menos, eu estava trabalhando com o processo de desenvolvimento, de crescimento econômico da China, junto às minhas turmas de ensino médio. E da mesma forma que a gente trata do crescimento econômico do Japão a partir da era Meiji, da mesma forma que a gente fala da Coreia do Sul, a gente trata da China a partir dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico, pelo crescimento, principalmente pela autonomia produtiva, né, industrial e tecnológica desses países. E aí, nos três casos, além dos casos daqueles países que nós nos convencionamos a chamar de tigres asiáticos, percebe-se que em todos eles, um dos setores que recebeu maior atenção foi justamente o setor relacionado à educação, pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, durante essa aula sobre China, eu falei sobre as chamadas 4 modernizações, que passaram pela agricultura, pela indústria e todas as transformações, todas as questões estruturais criadas pelo governo chinês para atrair capital estrangeiro para a produção industrial. Eu falei também do desenvolvimento e da modernização das Forças Armadas e, ao final, aquele setor que sem ele não seria possível nenhuma das outras modernizações e nenhum dos outros avanços que a economia e que as empresas chinesas vêm encontrando na atualidade, que é o setor da educação, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. E aí, em meio à aula, isso numa turma de primeiro ano do ensino médio, um dos alunos diz: pô, professor, então isso significa que a gente está caminhando no sentido contrário ao da China, à medida em que a gente tem aí cortes acontecendo na educação, principalmente nas universidades onde a pesquisa é feita. Sim, essa pergunta foi feita por um aluno de primeiro ano do ensino médio, que mostra, inclusive, que parte dessa geração que hoje está em sala de aula está começando a entender o que fazer com o grande volume de informações que recebe e que está mais ligado no que está acontecendo do que você imagina. Então, pensando dessa forma e repetindo a resposta que eu dei ao meu aluno, eu tive que dizer a ele que sim, que essa estava sendo a escolha do Estado brasileiro nesse momento e uma escolha que diz muito respeito à nossa história, diz muito respeito à forma como a riqueza se concentrou em torno da terra, em torno da agroexportação, em torno da exportação do que nós chamamos hoje de commodities, né, produtos primários, e com uma opção de importação de tecnologia, essa que vem a partir, podemos dizer, dos anos 50 e dos anos do governo de Juscelino Kubitschek, quando o mesmo, ao invés de levar à frente aquele projeto de substituição de importações que já vinha acontecendo desde o início do século XX, que se intensificou na era Vargas, ele passou a importar a própria indústria, trazendo as que antes eram chamadas de multinacionais para o território brasileiro. Então, o que a gente parece ter aqui nesse caso é mais um passo em direção ao que muitos acreditam, a parte do toda a elite brasileira acredita ser a grande vocação do Brasil. Apenas um celeiro, né? O celeiro do mundo, e a gente está voltando a essa condição a partir do momento em que a gente para de desenvolver tecnologias aqui dentro, e que a gente, inclusive, exercita a velha síndrome de vira-latas ao acreditar que só lá fora é que se sabe desenvolver tecnologia, só lá fora é que se faz pesquisa, só lá fora é que a gente tem coisas boas que podem ser consumidas aqui dentro, do ponto de vista tecnológico. Mas o que mais incomoda nesse momento é, em primeiro lugar, algo que eu falei há uns 2 ou 3 vídeos atrás, que foi o fato do próprio ministro Abraham Weintraub soltar, né, que quase 1 bilhão dos cortes feitos na educação estavam indo
para pagamento de emendas aos parlamentares, né, para aprovação da reforma da Previdência, que, trocando em miúdos, é compra de votos, esses votos a favor do governo, é claro, e também a forma como alguns setores dentro do Estado brasileiro não deixaram de receber seus reajustes, não deixaram de receber suas regalias, seus privilégios, enquanto a educação fica para segundo plano. Então, o que parece ser falta de recursos, diante, por exemplo, das verbas de gabinete, que são usadas para comprar desde selos, ninguém manda mais cartas, até as roupas, até paletó, né, o chamado auxílio paletó, ou mesmo como auxílio moradia para quem já tem casa própria, ou recebe 30 mil de salário e tem o suficiente para pagar o próprio aluguel, o próprio carro, considerando a quantidade de carros oficiais que o Estado brasileiro tem, mesmo entendendo a existência de uma legislação orçamentária que define valores para cada setor. A gente está diante não da falta de opção por parte do Ministério da Educação, que precisa reduzir as verbas na pesquisa ou mesmo reduzir as verbas para a educação básica. A gente está diante de uma opção oficial do Estado, ou melhor, do governo brasileiro, de não investir no setor que foi o grande responsável pelo crescimento das maiores economias do mundo e das economias mais estáveis que a gente tem no planeta, além de serem também os países mais produtivos no setor industrial e tecnológico. E a outra notícia que eu quero comentar aqui é a decisão do governador João Dória de mandar recolher material didático que em uma das páginas, ou alguma das páginas, falava sobre identidade de gênero, segundo o governador, para evitar a apologia à ideologia de gênero, que é aquela coisa, né, mitológica, é um dos fantasmas que foram criados por essa neodireita. E aí eu recebi do meu amigo Ivan Guedes, do canal Ivan Guedes, professor, doutor, recomendo o canal dele para você que está fazendo pós-graduação, para você que está naquela fase final do seu curso superior, porque ninguém fala de TCC melhor do que ele. E ele me mandou aqui a página, né, ou algumas páginas do livro que foi, no caso, o livro ou apostila, que foi citado aí como ideologia de gênero. O que a gente tem aqui são as definições a respeito de sexo biológico, identidade de gênero, o que é ser cisgênero, transgênero, heterossexual, homossexual, bissexual, ou seja, o que a gente tem aqui são conceitos, que é aquilo que a ciência faz, que é aquilo que a escola tem que fazer, passar os conceitos. Com certeza a gente está tratando aqui de um livro de biologia, né? Então estamos falando de ciência. O governador nessa, me parece, até está tentando de alguma maneira captar para ele toda aquela massa que hoje, apesar de acreditar na existência de ideologia de gênero, apesar de ter caído em um monte de fake news, né, hoje está abandonando o Bolsonaro. Então, isso me parece algo que não passa mesmo de politicagem por parte do governador paulista, que todo mundo sabe tem a intenção de chegar à presidência da República. E aí as duas notícias de alguma maneira se cruzam, porque parece que há um consenso por parte daqueles que hoje estão capitaneando o Estado brasileiro de que a gente deva cair no obscurantismo. A começar pelo nosso presidente e toda aquela seita de olavistas obscurantistas, composta pela ministra Damares, pelo ministro do Meio Ambiente, pelo chanceler, pelo próprio ministro da Educação e também por alguns governadores dos estados que estão optando por nos tirar da ciência ou nos tirar a ciência e nos empurrar cada vez mais para um obscurantismo de fanatismo religioso ou mesmo da barbárie, como tem acontecido hoje no Rio de Janeiro. Então, gente, eu acho que tudo isso que a gente está falando não é uma questão de falta de opção, é uma questão de escolha.
Agora, o que a gente precisa saber de fato é se essa escolha é apenas uma escolha dos governos ou se essa é realmente a vontade do povo brasileiro. Então, se você tem alguma opinião para dar a respeito, se você tem algo a dizer, escreve aí nos comentários, fica à vontade. Porém, saiba que tudo que eu digo aqui reflete as minhas experiências como professor, as minhas experiências como pessoa, o meu estudo, as minhas leituras. Portanto, a minha opinião. Você pode até discordar dela, mas não precisa me odiar, muito menos me desrespeitar por isso. Então, eu fico por aqui. Curta, comente, compartilhe se você gostou desse vídeo e vamos seguir em frente debatendo as notícias da educação que, por enquanto, não parecem ser ainda das melhores. Um beijo, um abraço para todos e todas e até o próximo vídeo.